Dona Adelaide jogou as trouxas de Rosa no barro e mandou os cães a expulsarem da fazenda Ouro Negro. O barro estava frio, a chuva batia no rosto e o som dos latidos ecoava por todo o pátio da casa grande. Adelaide assistia do alto da varanda, com os braços cruzados e um sorriso que não escondia a maldade. Ela achava que, com a morte do coronel Custódio, o caminho estava limpo para sua ganância. Mas o erro da viúva foi subestimar a mulher que cuidou do seu marido até o último suspiro. Ela só não esperava que um segredo estivesse trancado a 7 chaves, e que a verdadeira dona daquelas terras não era quem usava seda e joias, mas sim quem estava sendo chutada para fora do portão naquele momento. Reparem bem no que aconteceu naquela manhã. A fazenda Ouro Negro sempre foi o orgulho da região, uma potência no café, mas por dentro das paredes de madeira nobre, o clima era de podridão. O coronel Custódio tinha morrido fazia apenas 3 dias. O corpo mal tinha esfriado no túmulo da família, e Adelaide já estava revirando as gavetas. Ela precisava de dinheiro. O filho dela, Bento, um sujeito que nunca pegou numa enxada e passava as noites perdendo fortunas em mesas de jogo na vila, estava cobrando a mãe. As dívidas de jogo não esperam e os cobradores já estavam rondando a porteira. O problema era que o coronel tinha deixado tudo muito bem amarrado, ou pelo menos era o que ele achava. Rosa observava tudo em silêncio enquanto era arrastada para fora. Durante anos, ela foi a sombra do coronel. Ela sabia como ele tomava o café, sabia qual ferida na perna doía mais nos dias de chuva e, principalmente, ela sabia ler. Isso era um crime para muitos ali, mas Custódio, em um momento de gratidão ou talvez de remorso, ensinou Rosa a decifrar as letras em segredo, nas madrugadas de febre dele. Ele sabia que a esposa era uma víbora e que o filho era um inútil. Ele sabia que assim que ele fechasse os olhos, a Ouro Negro seria fatiada e vendida para sustentar os vícios de Bento. Por isso, Rosa não se assustou quando Adelaide desceu as escadas, gritando que as joias da família tinham sumido. Foi uma cena armada, um teatro barato para justificar o injustificável. Adelaide entrou no quarto de Rosa, no puxadinho ao lado da cozinha, e começou a revirar tudo com uma fúria fingida. Jogou o colchão de palha no chão, rasgou o travesseiro e, de repente, tirou de dentro de uma fresta na parede um colar de pérolas que ela mesma tinha colocado lá minutos antes. "Ladra!" gritou Adelaide. O som da voz dela cortou o silêncio da fazenda. "Você roubou o que pertence à minha família. Cuidou do meu marido apenas para se aproveitar da fraqueza dele e limpar a nossa casa." Rosa não baixou a cabeça. Ela olhou nos olhos da viúva, sentindo o peso de uma pequena chave de ferro fundido, escondida em uma costura secreta da sua saia. Aquela chave tinha o desenho de uma folha de café no cabo. Era fria e pesada contra a sua coxa, um segredo que queimava. Adelaide exigiu que Tião, o feitor, trouxesse o chicote. Ela queria que Rosa confessasse onde estava o resto do tesouro que, na cabeça doentia dela, Rosa tinha escondido para levar consigo. O problema é que Tião não se mexeu de imediato. Ele olhou para Rosa e lembrou da noite 2 anos atrás, quando sua filha ardia em febre, e nenhum médico da vila quis subir o morro para atender gente como eles. Foi Rosa quem passou a noite em claro, fazendo compressas e usando ervas que só ela conhecia, até que a menina abriu os olhos e sorriu. Tião tinha uma dívida de sangue com Rosa, e Adelaide não sabia disso. Naquele pátio, a tensão era tão grossa que podia ser cortada com uma faca. "Bata nela, Tião. O que está esperando? Ou quer ir para o tronco junto com essa ladra?" rosnou Bento, que apareceu na varanda com um copo de cachaça na mão, ainda com as roupas amassadas da noite anterior. Tião segurou o cabo do chicote com força, os nós dos dedos brancos de tanta pressão. Ele olhou para Rosa pedindo desculpas com os olhos pelo que viria a seguir. Rosa apenas balançou a cabeça levemente, um sinal quase imperceptível. Ela sabia que se Tião se rebelasse ali, ele morreria e ela também, sem que a justiça fosse feita. A hora dela ainda não tinha chegado. Ela precisava que eles achassem que tinham vencido. Adelaide, vendo a hesitação do feitor, arrancou um papel do bolso do vestido. Era uma folha amarelada, com o selo da fazenda. "Você acha que esse papelzinho que o coronel te deu vale alguma coisa?"
Ela perguntou, com um tom de deboche que faria qualquer um tremer de ódio. Era a suposta carta de alforria de Rosa. Diante de todos os outros trabalhadores que tinham sido reunidos no pátio para servir de exemplo, Adelaide riscou um fósforo. As chamas lamberam o papel rapidamente, transformando a promessa de liberdade em fumaça preta. Rosa viu as cinzas serem levadas pelo vento e caírem no barro sujo. Agora você não é nada, Rosa. Você é só uma ladra sem documentos, um bicho que eu estou chutando da minha varanda. Saia da minha terra antes que eu mude de ideia e mande o Tião fazer o serviço completo, até você não respirar mais. Rosa não chorou. Ela caminhou até o lamaçal, onde suas poucas roupas tinham sido jogadas de qualquer jeito. Ela se abaixou, pegou a trouxa molhada e sentiu a chave de ferro mais uma vez através do tecido da saia. Ela sabia algo que Adelaide nem desconfiava. Aquele papel que a viúva queimou era apenas uma isca. O coronel Custódio era um homem de precauções extremas. Ele sabia que um papel nas mãos de uma mulher sozinha seria destruído no primeiro minuto de sua ausência. O que Adelaide não sabia era que o verdadeiro segredo da fazenda Ouro Negro não estava no cofre do escritório, que ela já tinha tentado arrombar durante toda a madrugada sem sucesso. O segredo estava em um lugar que ninguém dava valor. No fundo de um baú de celas velho, jogado num canto do galpão de ferramentas, coberto de teias de aranha, mofo e poeira de décadas. Um objeto que Bento já tinha marcado para ser vendido como sucata para o primeiro mascate que passasse pela estrada. Rosa começou a caminhar em direção ao portão principal. Cada passo pesava 1 tonelada. O portão de ferro, que tantas vezes ela abriu para os convidados ilustres do coronel, agora se fechava com um estrondo metálico atrás dela. Adelaide gritou da varanda, sua voz carregada de veneno. "E não volte mais! Se eu vir sua cara nessas terras de novo, os cães vão ter carne fresca para o jantar e ninguém vai reclamar o seu corpo." Os cães latiram alto, atiçados pelo ódio da dona. Rosa parou no topo da colina, de onde se via toda a extensão dos cafezais. O mar verde de pés de café, carregados de frutos que em breve ficariam vermelhos como sangue. Aquilo tudo, legalmente, já não pertencia mais aos Albuquerque, mas o tempo da justiça é diferente do tempo da raiva, e Rosa sabia que precisava de paciência. Naquela tarde, Rosa buscou abrigo na beira da estrada, numa pequena choupana abandonada que os tropeiros usavam. Ela precisava de um plano urgente. Ela sabia que Bento estava com pressa. Ele precisava vender a fazenda para pagar o Barão da Prata, um homem perigoso que não aceitava desculpas nem atrasos. Se a venda fosse assinada diante do tabelião, Rosa perderia sua chance de provar a verdade, pois uma vez que a terra passasse para terceiros, o rastro do crime seria apagado. Mas como uma mulher sozinha, acusada de roubo e sem documentos, poderia enfrentar o poder de uma viúva influente e um tabelião que só enxergava o brilho do ouro. Rosa tirou a chave da costura da saia e olhou para o desenho da folha de café. Ela lembrou das palavras finais do coronel, num sussurro rouco antes do último suspiro, quando Adelaide tinha saído do quarto para buscar um chá. "Rosa, papel assinado não aceita o grito de quem se acha dono. Busque o baú que ninguém quer. O mundo vai saber quem você é de verdade." Enquanto isso, na casa grande, o clima era de celebração macabra. Adelaide abriu uma garrafa de vinho caro, daqueles que o marido guardava para ocasiões especiais. "Finalmente nos livramos daquela sombra", disse ela para o filho sentada na cabeceira da mesa. Bento, porém, estava inquieto, tamborilando os dedos na madeira. "Mãe, o tabelião Dr. Munhoz vem amanhã para a conferência final. Temos que garantir que ele não faça perguntas demais sobre as dívidas que o pai deixou escondidas." Adelaide deu um gole no vinho, os olhos fixos na lareira apagada. "O Dr. Munhoz faz o que eu mandar. Ele era amigo do seu pai, mas gosta de manter o status da vila. O que me preocupa é aquele entulho no galpão. Eu vi você mandando o Tião colocar tudo na carroça para o mascate. Tem certeza que não tem nada lá que possa nos comprometer?" Bento soltou uma risada nervosa, limpando o suor da testa. "É lixo, mãe. Madeira podre e couro velho de celas que o vovô usava. Ninguém guarda nada importante no meio do esterco. Amanhã de manhã,
o mascate leva tudo e a gente limpa o terreno para o barão. Mal sabia ele que aquele lixo era a única coisa que separava a família Albuquerque da miséria absoluta. E Rosa, do outro lado da cerca, estava apenas esperando a escuridão da noite para fazer o que precisava ser feito. Ela conhecia cada atalho, cada tábua que rangia naquela casa. E ela sabia que Tião, apesar do chicote na mão, ainda tinha um coração que batia por gratidão. A chuva engrossou, transformando os caminhos da fazenda em rios de lama. O trovão estourou sobre a fazenda Ouro Negro, iluminando por um segundo a figura de Rosa parada sob uma árvore, observando as luzes da casa grande se apagarem uma a uma. O jogo de vida ou morte tinha começado, e a primeira peça a cair seria o orgulho da viúva. Mas o risco era mortal. Se fosse pega dentro da propriedade agora, Adelaide teria a desculpa perfeita para acabar com a vida de Rosa de uma vez por todas, alegando que a ladra voltou para terminar o serviço. Rosa apertou a chave na mão até o metal machucar a palma. Ela não tinha medo da morte. Ela tinha medo de que a mentira de Adelaide se tornasse a única verdade. Naquela noite, o silêncio da fazenda seria quebrado por algo muito mais forte que o chicote. A verdade escrita em papel timbrado e selado que o coronel escondeu no lugar mais improvável daquelas terras. Mas havia um detalhe que Rosa não tinha calculado. Bento, em seu desespero por dinheiro, tinha adiantado a vinda do mascate. O homem já estava chegando com sua carroça velha para buscar a sucata ainda naquela noite, debaixo de chuva, para ganhar tempo. Se o baú de Celas saísse da fazenda, o segredo de Rosa sumiria para sempre. Ela precisava agir agora, ou seria tarde demais para sempre. O destino da Ouro Negro estava por um fio, e a mão que segurava esse fio estava suja de barro, mas cheia de coragem. O som da carroça rangendo no barro era o aviso de que o tempo de Rosa estava acabando. Reparem bem na pressa de quem tem culpa. Bento não esperou nem o sol aparecer direito para chamar o mascate. Ele queria se livrar dos rastros do pai como quem limpa o sangue de um crime. Do alto do morro, escondida entre os arbustos encharcados, Rosa via o movimento lá embaixo. O cheiro de terra molhada se misturava ao cheiro acre do fumo de rolo que Tião acendia no pátio, tentando acalmar os nervos. Mas o que ninguém sabia era que a maldade de Dona Adelaide tinha subido de patamar naquela madrugada. Ela não queria apenas vender as coisas do falecido marido. Ela queria apagar a memória dele. Para ela, cada objeto do coronel Custódio era um lembrete de que ele nunca a amou de verdade, de que ele sempre preferiu a companhia dos livros e o trabalho no campo do que os bailes fúteis que ela tanto desejava. "Jogue tudo isso na fogueira, Tião!" gritou Adelaide da varanda, apontando para uma pilha de pertences que incluía roupas, celas velhas e o baú de madeira que Rosa tanto vigiava. Bento tentou intervir, a voz trêmula de quem deve até a alma. "Mãe, o mascate paga uns trocados por esse couro. O dinheiro do barão só chega depois da assinatura. Precisamos de cada tostão agora." Adelaide nem olhou para o filho. O olhar dela estava fixo na pilha de lixo. "Eu não quero o dinheiro de um mascate imundo. Eu quero esse cheiro de mofo fora da minha casa. Queime tudo agora, ou eu mesma faço." Rosa sentiu o estômago dar um nó. Se aquele baú virasse cinza, a verdade morreria com ele. Ela apertou a chave escondida na saia, sentindo o frio do metal contra a pele. Aquela chave de ferro com o desenho da folha de café era tudo o que restava da sua dignidade. Ela precisava descer até lá. Mas como? O pátio estava cheio de capangas de Bento, homens que não pensariam duas vezes antes de atirar em uma ladra fugitiva. Foi aí que o destino deu uma volta que ninguém esperava. A chuva, que tinha dado uma trégua, voltou com uma fúria avassaladora. Um trovão tão forte que as janelas da casa grande tremeram. Os cães, assustados, começaram a uivar e correr para os fundos. Adelaide, que detestava trovoadas, entrou às pressas para dentro de casa, batendo a porta pesada de carvalho. Bento, vendo que o tempo ia piorar, deu ordens para que os homens cobrissem a carga de café no galpão principal. O pátio ficou vazio por alguns minutos. Era a única chance de Rosa. Ela desceu o morro deslizando na lama, as mãos arranhadas pelos espinhos, mas o coração batendo com a força de um tambor. O cheiro de fumaça começou a subir.
Tião tinha obedecido à ordem e jogado querosene em parte da pilha. Mas a chuva grossa lutava contra o fogo, criando uma cortina de fumaça cinza e densa, que ajudava a esconder os movimentos de Rosa. Ela chegou perto da pilha. O calor das chamas lambia o ar, mesmo com a água caindo. Lá estava ele, o baú de celas. Era pesado, feito de madeira de lei e reforçado com tiras de ferro que já estavam enferrujadas. Rosa tentou puxá-lo, mas ele não se mexia. O esforço fazia seus músculos queimarem. "O que você está fazendo aqui, mulher?" Uma voz grossa e seca cortou o som da chuva. Rosa congelou. Ela não precisava olhar para saber que era Tião. O feitor estava parado atrás dela, com um chicote enrolado no pulso e um chapéu de couro que cobria metade do rosto. O coração de Rosa parou por um segundo. Se ele gritasse, era o fim. "Tião!" Ela começou, a voz saindo como um sussurro desesperado. "Você sabe que eu não roubei nada. Você sabe o que o coronel queria." Tião olhou para a casa grande e depois para a mulher à sua frente. Ele viu o desespero nos olhos dela, mas viu algo mais. Uma determinação que ele nunca tinha visto em ninguém naquela fazenda. Ele lembrou da filha dele, que hoje corria e brincava graças às ervas e ao cuidado de Rosa. "Eles vão te matar, Rosa", disse Tião sem emoção na voz. "O Bento está armado. Ele está louco atrás de dinheiro. Se ele te vir aqui... Eu só preciso de 5 minutos com esse baú, Tião. Só 5 minutos. Depois eu sumo e você nunca mais me vê." Tião cuspiu no chão, o rosto fechado numa expressão de dor. Ele era o homem da lei naquela terra, o homem que deveria garantir que a vontade de Adelaide fosse feita. Mas ele também era um pai. Ele deu um passo à frente, mas em vez de pegar Rosa pelo braço, ele se inclinou e ajudou a puxar o baú para trás de uma carroça quebrada, longe dos olhos de quem estivesse na janela da casa. "Rápido!" rosnou ele. "Eu vou distrair o Bento no galpão de café, mas se você for pega, eu não te conheço." Rosa não perdeu tempo. Ela se ajoelhou no barro com a chuva batendo nas costas e tirou a chave da costura da saia. As mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o metal. Ela procurou a fechadura, mas não havia nenhuma visível. O baú parecia uma peça sólida de madeira e couro. Foi então que ela lembrou da lição que o coronel lhe deu numa noite em que a lua estava clara e o silêncio dominava o quarto. "Rosa, a verdade nem sempre está na superfície. Às vezes, você precisa olhar para a raiz." Ela tateou o fundo do baú, por baixo do forro de couro mofado. Seus dedos sentiram um pequeno relevo, um encaixe perfeito para a chave com o desenho da folha de café. Ela inseriu a chave e girou. O som metálico de uma tranca destravando foi o som mais bonito que ela já ouviu. Um fundo falso se abriu, revelando um compartimento seco e protegido. Lá dentro, envolto em um pano de veludo vermelho que Adelaide achava que tinha sido perdido há anos, estava um rolo de papéis. Não eram papéis comuns. Tinham o selo imperial, o brilho do ouro e a assinatura firme do coronel Custódio. Mas antes que Rosa pudesse abrir o documento e ler o que estava escrito, um grito veio do galpão de ferramentas. "Tião, onde está aquela sucata que eu mandei queimar? Por que o fogo está apagando?" Era Bento. Ele estava vindo, e ele não estava sozinho. Dava para ouvir o som das botas pesadas de mais 2 capangas no cascalho. Rosa sentiu o sangue fugir do rosto. Ela não tinha tempo de fechar o baú e escondê-lo. Se ela corresse agora, eles veriam o documento na mão dela. Se ficasse, seria pega. Ela abraçou os papéis contra o peito, sentindo o papel áspero e oficial sob os dedos. O problema é que Bento não estava apenas irritado. Ele estava paranoico. Ele tinha recebido uma mensagem da vila. O Dr. Munhoz, o tabelião, estava a caminho da fazenda naquele exato momento. O Barão da Prata também viria junto para fechar o negócio. Bento precisava que tudo estivesse impecável. Ele não podia permitir que nenhum fantasma do passado estivesse vagando pelo pátio. "Eu vi alguém ali atrás", gritou um dos capangas. O pânico tomou conta de Rosa. Ela se encolheu atrás da carroça, mas a luz de uma lanterna começou a varrer o local. Ela viu a sombra de Bento se aproximando, a silhueta da arma na cintura dele ficando cada vez mais nítida. Foi nesse momento que uma informação nova e terrível
chegou aos ouvidos de Rosa. Bento falava alto com o capanga. Se encontrar aquela mulher, não pergunte nada. O barão disse que se houver qualquer dúvida sobre a posse dessa terra, ele cancela o pagamento e me entrega para os credores da capital. Eu não vou deixar uma escrava fugitiva estragar a minha vida. Entendam o que isso significava. Rosa não era mais apenas uma indesejada. Ela era um alvo. O valor da vida dela, para Bento, era zero comparado ao dinheiro que ele precisava para salvar a própria pele. Rosa olhou para os papéis na sua mão. Ela precisava de um lugar para guardá-los onde ninguém procuraria. Ela olhou para o próprio corpo, para as roupas simples de trabalho. Não havia lugar seguro. Foi quando ela viu, no canto da carroça, uma velha sela de montaria que também ia para o fogo. O assento estava rasgado. Sem pensar duas vezes, ela enfiou o documento dentro do enchimento da sela e a jogou de volta na pilha de queima, rezando para que a chuva continuasse, impedindo o fogo de crescer. "Aqui não tem nada, patrão", gritou Tião, aparecendo na frente de Bento com uma pilha de lenha seca. Deve ter sido um bicho ou o vento batendo nessa lona velha. Bento parou, a lanterna a poucos centímetros de onde Rosa estava escondida. O silêncio era absoluto, exceto pelo barulho da chuva. Dava para ouvir a respiração pesada de Bento, o cheiro de álcool que emanava dele mesmo debaixo da tempestade. "É bom que seja mesmo, Tião, porque se eu descobrir que você está ajudando aquela infeliz, você vai desejar nunca ter nascido." Bento se virou e caminhou de volta para a casa grande, resmungando sobre o tabelião. Rosa soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Ela estava viva, mas o documento que provava sua liberdade e a posse da fazenda estava agora dentro de uma cela, no meio de uma fogueira que poderia recomeçar a qualquer momento se a chuva parasse. Ela olhou para Tião. Ele não disse uma palavra, mas o olhar dele era um aviso. O tempo acabou. A vila estava despertando, o doutor Munhoz estava chegando e a venda da fazenda Ouro Negro estava prestes a ser assinada. Rosa percebeu que não bastava ter o documento. Ela precisava de uma entrada. Ela precisava enfrentar Adelaide no campo dela, na sala de jantar da Casa Grande, diante das autoridades. Mas como uma mulher naquele estado, suja de lama, sem nada, conseguiria passar pela porta da frente? O que Rosa sentia naquele momento não era medo, era uma indignação que subia pela garganta como brasa. Ela lembrou de todas as vezes que foi humilhada naquela casa, de todas as vezes que Adelaide a tratou como se ela fosse parte da mobília. O coronel tinha confiado nela por um motivo. Ele sabia que ela era a única com coragem suficiente para aguentar o que estava por vir. "A senhora acha que o fogo apaga a verdade?", pensou Rosa, olhando para a varanda, onde as luzes da Casa Grande brilhavam. "Mas a verdade é como semente de café. Ela precisa do escuro e da terra para brotar com força." Só que havia um perigo que Rosa ainda não tinha visto. No andar de cima da casa, Adelaide estava abrindo um baú diferente, o baú de joias que ela mesma tinha escondido. Ela estava escolhendo o colar que usaria para receber o barão. E enquanto mexia nas suas pérolas, ela encontrou algo que a fez parar. Um pequeno diário do coronel, que ela nunca tinha tido coragem de ler. Ao abrir uma página ao acaso, Adelaide sentiu o chão sumir sob seus pés. O que estava escrito ali era o primeiro sinal de que o império de mentiras dela estava começando a rachar. E se ela descobrisse o que o coronel tinha feito antes que Rosa apresentasse o documento, ela não hesitaria em cometer um crime ainda maior para se proteger. A escalada estava apenas começando. O risco não era mais apenas ser expulsa. O risco era um confronto direto onde apenas um lado sairia com a posse da fazenda Ouro Negro. E Rosa sabia que, para vencer, ela teria que ser mais esperta do que a viúva e mais rápida do que o fogo. O doutor Munhoz já estava cruzando a porteira. O som das ferraduras do cavalo dele batendo no cascalho era o som do relógio da justiça, começando a marcar os minutos finais daquela farsa. Rosa olhou para a cela na pilha de queima. O papel estava lá. O segredo estava lá. Agora, ela só precisava de um milagre para que aquela cela não virasse cinzas, antes que ela pudesse colocá-la sobre a mesa do tabelião. A chuva parou, e para Rosa, aquele foi o pior sinal que o céu poderia enviar.
O silêncio que se seguiu ao último trovão foi cortado pelo som das chamas ganhando força no pátio. Reparem bem na ironia. A água que a protegeu na escuridão agora dava lugar ao sol que secava o querosene e atiçava o fogo na pilha de entulho. O cheiro de couro queimado começou a subir, pesado e acre, empestando o ar da fazenda Ouro Negro. A cela velha, onde Rosa tinha escondido a escritura que valia sua vida, estava a poucos metros de virar cinzas. Mas o que ninguém sabia era que dentro da casa grande o clima estava ainda mais quente. Dona Adelaide estava no quarto do falecido marido, com o diário dele aberto sobre o colo. As mãos dela, sempre tão firmes para castigar, agora tremiam. Ela leu uma frase que parecia um soco no estômago. A Ouro Negro tem uma dona por direito, e o nome dela não é Adelaide. O coronel Custódio tinha deixado registrado em confissão íntima que a esposa nunca teria um palmo daquela terra se dependesse da vontade dele. Adelaide fechou o diário com violência. O rosto dela estava pálido, uma máscara de ódio e medo. Ela percebeu que o tempo das ameaças vazias tinha acabado. Se aquele documento que o marido mencionava existisse e caísse nas mãos de quem não devia, ela passaria de viúva poderosa a mendiga em questão de horas. "Bento!" ela gritou, a voz saindo rasgada pela garganta seca. O filho apareceu na porta, cambaleando, ainda com os olhos avermelhados da bebida. "O que foi agora, mãe?" "O tabelião já está na porteira. O barão está junto com ele. Precisamos descer." "Esqueça o tabelião por um minuto, seu idiota!" Adelaide sibilou, levantando-se e agarrando o braço do filho com força. "Seu pai, ele fez algo. Ele escondeu uma escritura. Se a Rosa tiver esse papel, nós estamos arruinados. Você entende o que é ser expulso daqui, com uma mão na frente e outra atrás?" Bento riu uma risada nervosa e curta. "A Rosa, aquela escrava que você chutou para o barro, ela não tem nada, mãe. Você mesma queimou a carta dela. Ela agora é só uma fugitiva. Se ela aparecer, eu mesmo dou um fim nela." "Você não entende", disse Adelaide, olhando pela janela para a fumaça que subia do pátio. O custódio confiava nela. Ele a ensinou a ler. Ele deu a ela a chave do escritório. Se ele escondeu algo, ela sabe onde está. Procure por ela. Agora, mande o Tião revistar cada centímetro desse cafezal. Se encontrar a Rosa, não a traga de volta. Acabe com isso lá mesmo. Enquanto isso, lá fora, o perigo mudava de forma. O Mascate, um homem de pele curtida pelo sol e olhos ambiciosos, tinha encostado sua carroça perto da pilha de queima. Ele viu a cela velha, aquela que Rosa tinha usado como esconderijo improvisado. Para Bento, aquilo era lixo. Para o Mascate, era couro que poderia ser recuperado e vendido na vila por um bom preço. Rosa, escondida atrás do galpão de secagem de café, viu o homem pegar a cela. Ele a jogou em cima da carroça junto com outros trastes de metal e madeira. Por um lado, o documento estava salvo do fogo. Por outro, ele estava indo embora da fazenda em uma carroça que correria a estrada afora. Foi aí que Rosa percebeu que não tinha mais escolha. O plano de esperar o momento certo tinha sido atropelado pela urgência. Ela viu o Dr. Munhoz, o tabelião, descendo de sua carruagem preta. Ele era um homem seco, de óculos pequenos na ponta do nariz e uma pasta de couro sempre debaixo do braço. Atrás dele, o Barão da Prata, um homem gordo, de bigodes encerados, que olhava para a sede da fazenda como um abutre, olha para a carniça. A venda estava prestes a acontecer. Os lobos estavam na mesa. Rosa olhou para si mesma. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de lama. O cabelo, desgrenhado pela chuva e pelo mato. Ela parecia exatamente o que Adelaide queria que ela fosse. Uma ladra miserável. Mas o que corria nas veias de Rosa naquele momento era o sangue de quem não tinha mais nada a perder. Ela sentiu a falta da chave na saia, mas o peso da responsabilidade era muito maior. Ela precisava da cela. E precisava entrar na casa. Tião apareceu no pátio, seguindo as ordens de Bento. Ele começou a gritar para os outros capangas, fingindo que estava organizando uma busca frenética. Mas ao passar perto de onde Rosa estava, ele diminuiu o passo. "O Mascate está saindo pelo portão dos fundos", ele murmurou,
sem olhar para ela, enquanto fingia ajeitar a sela do próprio cavalo. Se você quer o que está naquela carroça, tem que ser agora. Mas saiba de uma coisa. O Dr. Munhoz já está sentado na sala de jantar. A caneta já está no tinteiro. Rosa não respondeu. Ela saiu em disparada, contornando o pomar de laranjeiras. Seus pés descalços batiam no chão úmido, fazendo pouco barulho. Ela alcançou a carroça do mascate quando ele já estava abrindo a porteira lateral. O homem assobiava uma música qualquer, alheio ao drama que carregava nas costas. "Ei!" Rosa gritou saindo das sombras. O mascate parou e olhou para trás assustado. Ao ver Rosa, ele instintivamente levou a mão a uma faca que carregava na cintura. "O que você quer, mulher? Saia daqui. Não tenho nada para gente como você." "Aquela cela", disse Rosa ofegante, apontando para o objeto. "Ela é minha. Foi presente do coronel." O mascate soltou uma gargalhada escarninha. "Sua?" "O patrão jogou isso no fogo. Eu peguei do lixo. Agora é minha. Se quiser, vai ter que pagar. E você não tem cara de quem tem um tostão no bolso." Rosa sentiu o desespero subir. Ela olhou para o mascate e, por um segundo, pensou em implorar. Mas implorar nunca tinha funcionado com gente daquela laia. Ela lembrou de um detalhe. Um detalhe que Adelaide tinha esquecido na pressa de expulsá-la. Rosa ainda usava um pequeno brinco de ouro, escondido sob o lenço que prendia seu cabelo. Era uma lembrança de sua mãe, a única coisa de valor que ela possuía. Com as mãos trêmulas, ela arrancou o brinco, sentindo a orelha rasgar levemente. O sangue escorreu, mas ela não sentiu dor. Ela estendeu a joia para o homem. O brilho do ouro pequeno, mas puro, fez os olhos do mascate mudarem. "Isso paga a cela?" ela perguntou a voz firme. O homem pegou o brinco, testou-o nos dentes e deu de ombros. "Leva essa porcaria. Já está toda rasgada mesmo." Ele jogou a cela no chão e seguiu viagem sem olhar para trás. Rosa caiu de joelhos e abraçou o couro velho. Ela tateou o rasgo no assento e sentiu o papel. Estava lá, seco, seguro, gritando a verdade que ninguém queria ouvir. Mas agora vinha a parte mais difícil. Como entrar na casa grande? A entrada principal estava vigiada. As janelas da sala de jantar davam para a varanda, onde o barão e o Dr. Munhoz já conversavam. Rosa podia ouvir o som abafado das vozes. Ela ouviu a risada de Adelaide, aquela risada de quem acredita que já venceu. O problema é que Adelaide não era apenas gananciosa, ela era cruel por diversão. Naquele momento, lá dentro, ela estava servindo café para o tabelião e para o barão. "É uma pena que o meu marido tenha deixado as finanças em tal desordem", dizia ela, com um tom de falsa tristeza. "Se não fosse pela minha dedicação e pela ajuda do meu filho, esta fazenda já estaria em ruínas. Por isso, Dr. Munhoz, peço que agilize os papéis. Queremos passar essa responsabilidade para as mãos competentes do barão o quanto antes." O doutor Munhoz limpou os óculos e olhou para Adelaide por cima das lentes. Ele era um homem de leis, e leis não se importam com sentimentos. "Dona Adelaide, a senhora sabe que o inventário de um homem como o Coronel Custódio é complexo. Eu trouxe a escritura que a senhora me enviou, mas preciso confessar uma coisa. A assinatura aqui parece um pouco diferente das que tenho nos registros antigos do cartório." O silêncio que se seguiu na sala de jantar foi tão pesado que Rosa, do lado de fora, conseguiu sentir. "Diferente, doutor?" perguntou Bento, a voz subindo um tom, denunciando o nervosismo. "Meu pai estava doente. As mãos dele tremiam. É natural que a assinatura não fosse a mesma de 10 anos atrás." "Natural, talvez", continuou o tabelião, com uma frieza que congelava o sangue. "Mas eu sou um homem de detalhes, e há um selo faltando. Um selo que o coronel sempre fazia questão de usar em seus documentos oficiais. Um selo com o desenho de uma folha de café." Rosa, do lado de fora, apertou a escritura contra o peito. Ela sabia onde estava aquele selo. Ele estava no papel que ela segurava. Foi então que Rosa tomou uma decisão suicida. Ela não iria entrar pelos fundos como uma serva. Ela não iria entrar escondida. Se ela era a dona da Ouro Negro, ela entraria pela porta da frente, como o coronel teria desejado. Ela caminhou até o poço, pegou um balde de água
e jogou sobre o próprio corpo, limpando o excesso de lama. Ela ajeitou o vestido rasgado o melhor que pôde. Com a cela debaixo do braço esquerdo e o documento na mão direita, ela subiu os degraus de mármore da varanda. Os capangas de Bento, que estavam distraídos conversando perto da cocheira, demoraram a perceber o que estava acontecendo. Quando um deles viu a silhueta de Rosa subindo as escadas, ele gritou: "Ei! Pare aí!" Rosa não parou. Ela acelerou o passo. O capanga correu em sua direção sacando um facão. "Eu mandei parar, sua ladra." Tião, que observava tudo de longe, viu que o momento de pagar sua dívida tinha chegado. Ele assobiou alto e seu cavalo, treinado para o trabalho bruto, deu um solavanco atravessando o caminho do capanga e derrubando-o no chão antes que ele pudesse alcançar Rosa. "Opa!" O bicho se assustou, gritou Tião, fingindo lutar com as rédeas para bloquear o caminho dos outros homens que vinham atrás. Rosa alcançou a porta dupla de carvalho. Ela não bateu. Ela empurrou as duas folhas com toda a força que tinha. O estrondo da porta batendo contra as paredes internas ecoou por toda a casa grande. Adelaide, Bento, o barão e o Dr. Munhoz se levantaram de um salto, olhando para a figura que acabara de invadir a sala. O sol que agora brilhava lá fora entrava pelas costas de Rosa, criando uma sombra imensa que se projetava sobre a mesa de jantar, cobrindo os papéis falsos de Adelaide. "O que é isso?" gritou Adelaide, o rosto vermelho de fúria. "Como você ousa entrar aqui assim? Guardas, Tião, tirem essa mulher daqui agora!" Rosa deu um passo à frente. O silêncio na sala era absoluto. O Dr. Munhoz estava com os olhos fixos na cela que ela carregava. O Barão da Prata parecia confuso, olhando de Rosa para Adelaide, como se tentasse entender quem era aquela mulher que exalava uma autoridade que o trapo que ela vestia não conseguia esconder. "A senhora mandou-me expulsar, dona Adelaide", disse Rosa, a voz saindo clara, firme, sem um pingo de tremor. "Mas a senhora esqueceu que ninguém pode expulsar alguém da própria casa." Bento avançou para cima de Rosa, a mão levantada para agredi-la. "Cale a boca. Você é uma ladra e vai pagar por isso." "Pare, Bento." A voz do Dr. Munhoz cortou o ar como um chicote. O tabelião se levantou e caminhou em direção a Rosa. Ele não olhou para o rosto dela de imediato. Seus olhos estavam grudados no papel que ela segurava. O papel que tinha o selo imperial. O papel que tinha a marca da folha de café. "Onde você conseguiu isso, Rosa?" perguntou o doutor. Munhoz, sua voz agora carregada de uma curiosidade quase científica. "O coronel me deu, doutor", respondeu Rosa, entregando o documento nas mãos dele. Ele sabia que a justiça nesta casa era lenta, mas ele garantiu que ela fosse certeira. "Leia, por favor. Leia para que todos ouçam quem é a verdadeira dona da fazenda Ouro Negro." Adelaide tentou avançar para arrancar o papel das mãos do tabelião, mas o Barão da Prata, percebendo que o vento tinha mudado de direção, colocou o braço na frente dela, impedindo-a. "Espere, Adelaide. Vamos ouvir o que o homem da lei tem a dizer." O Dr. Munhoz abriu o documento. O som do papel antigo sendo desenrolado era o único som na sala. Ele ajustou os óculos e começou a ler em silêncio. A cada linha, o rosto dele ficava mais sério. Ele olhou para a escritura que Adelaide tinha apresentado na mesa e depois para o documento de Rosa. Adelaide começou a tremer. Ela sabia. Ela sentia que o chão sob seus pés, aquele chão de mármore que ela tanto prezava, estava prestes a se abrir. O problema é que a verdade, quando aparece de repente, costuma cegar quem viveu na mentira. E Adelaide, em seu desespero, estava prestes a fazer algo que selaria seu destino para sempre. Ela olhou para Bento, e um sinal silencioso passou entre mãe e filho. Se eles não pudessem ter a fazenda pela lei, eles a teriam pelo sangue. Rosa viu o brilho da arma na cintura de Bento. Ela viu o olhar de loucura de Adelaide. O clímax estava a segundos de distância, e a sala de jantar da Casa Grande estava prestes a se tornar um campo de batalha, onde o passado e o futuro colidiriam com uma violência que a vila jamais esqueceria. O silêncio na sala de jantar da Casa Grande era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio de carvalho na parede e a respiração curta de Dona Adelaide. Reparem bem no rosto da viúva.
A pele, antes branca como leite, agora tinha uma cor de cinza, e os olhos saltavam das órbitas enquanto o Dr. Munhoz passava o dedo sobre o selo imperial daquela escritura. O tabelião não disse uma palavra por quase 2 minutos. Ele comparava a assinatura do documento que Rosa trouxe com a papelada falsa que Adelaide tinha colocado sobre a mesa. O cheiro de tinta velha e couro molhado preenchia o ar, e a tensão era tanta que parecia que as paredes iam rachar. Mas o que ninguém ali esperava era a reação de Bento. O filho da viúva, vendo que o mundo de luxo e jogatina dele estava desmoronando, não aguentou o peso da própria derrota. Ele deu um passo para trás, a mão trêmula alcançando a coronha da pistola que carregava no cinturão. "Isso é uma farsa!" ele gritou, a voz saindo fina e desesperada. "Essa mulher roubou esses papéis. Meu pai nunca faria isso. Doutor, o senhor não pode dar ouvidos a uma escrava que deveria estar no tronco." O doutor. Munhoz levantou os olhos devagar, e o brilho das lentes dos óculos dele era frio como gelo. "Bento, controle-se", disse o tabelião com uma autoridade que fez o rapaz estacar. Eu conhecia a caligrafia do coronel Custódio melhor do que qualquer um nesta sala. Este documento aqui não é apenas um testamento. É uma escritura de doação em vida, lavrada em cartório na capital há 5 anos, com todas as taxas pagas e o selo de autenticidade da província. E tem mais. O tabelião fez uma pausa, olhando diretamente para Adelaide, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. O coronel Custódio não apenas alforriou Rosa da Silva legalmente naquela data, como também transferiu a titularidade da sede da fazenda Ouro Negro e de 500 alqueires de terra para o nome dela. Segundo este papel, Dona Adelaide, a senhora e seu filho têm apenas o direito de uso de uma pequena parcela de terra nos fundos da propriedade, e isso se a nova dona permitir. A máscara de Adelaide caiu de vez. Ela soltou um grito que não parecia humano, um som de puro ódio e desespero. Ela avançou sobre a mesa, tentando rasgar o documento das mãos do Dr. Munhoz. "Mentira! É tudo mentira! Aquele velho caduco perdeu o juízo antes de morrer. Eu sou a viúva. Eu sou a dona." Foi aí que o Barão da Prata, que até então assistia a tudo como um espectador interessado em comprar a fazenda, se levantou. Ele era um homem de negócios, e homem de negócios não coloca dinheiro em terreno com dono. "Chega, Adelaide", disse ele, com um tom de desprezo que cortou a alma da viúva. "Eu não vou comprar uma fazenda que está em litígio, muito menos uma que já tem uma dona legalmente constituída. Dr. Munhoz, creio que não temos mais nada a tratar sobre essa venda." Bento, vendo o barão se afastar da mesa, perdeu o pouco de juízo que lhe restava. Ele sacou a pistola e a apontou diretamente para a cabeça de Rosa. "Se ela morrer, o papel não vale nada." Ele berrou, o suor escorrendo pelo rosto. Rosa não se mexeu. Ela não piscou. Ela olhou para o cano da arma com a calma de quem já enfrentou coisa muito pior do que um garoto mimado com uma arma na mão. O que Bento não percebeu, porque estava cego de raiva, foi o som de passos pesados vindo da varanda. Tião e mais 10 homens da fazenda, armados com foices e espingardas de caça, apareceram na porta da sala de jantar. Eles não estavam lá para proteger os Albuquerque, estavam lá por Rosa. "Abaixe isso, Bento", disse Tião, a voz saindo como um trovão. "Se você puxar esse gatilho, você não sai vivo desta sala. O tempo de vocês acabou." Bento olhou para os homens, olhou para a mãe que chorava compulsivamente debruçada sobre a mesa e olhou para Rosa. A mão dele começou a tremer tanto que a arma caiu no tapete de veludo, disparando sozinha e atingindo uma cristaleira cara ao fundo. O som do cristal quebrando foi o ponto final da dinastia dos Albuquerque naquelas terras. O Dr. Munhoz recolheu os documentos com cuidado e os guardou na sua pasta. Ele se virou para Rosa e, pela primeira vez na vida, fez um leve aceno com a cabeça, um sinal de respeito que ele nunca tinha dado a ninguém que não tivesse um título de nobreza. "Dona Rosa da Silva, a lei está do seu lado. A fazenda Ouro Negro é sua. A senhora quer que eu chame as autoridades da vila para remover os ocupantes?" Rosa deu um passo à frente. Ela olhou para Adelaide, que ainda soluçava, agarrada às joias que tinha escondido no vestido.
Rosa lembrou de cada chicotada que viu naquela fazenda, de cada humilhação, de cada noite em que o coronel Custódio tossia sangue enquanto ela limpava o chão. Ela lembrou do barro onde suas roupas foram jogadas naquela manhã. Não precisa de polícia, doutor, disse Rosa, a voz calma e cortante como uma lâmina. Eu mesma resolvo isso. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar onde o coronel sempre se sentava. Ela olhou para Adelaide, que levantou o rosto, os olhos vermelhos de choro e de ódio. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez era o silêncio da vitória. A senhora está na minha casa, disse Rosa, pronunciando cada palavra com lentidão. E agora eu quero que saia. Pegue suas roupas e o que for seu de direito por lei e saia pelos fundos. O portão da frente é para quem tem honra. Adelaide tentou dizer algo, tentou manter a postura de sinhá, mas não havia mais chão. Ela se levantou cambaleante, e Bento a segurou pelo braço. Eles saíram da sala de jantar sob os olhares de desprezo de Tião e dos outros trabalhadores. Reparem bem, não houve gritos, não houve mais violência. Houve apenas o som das botas de Bento e do vestido de seda de Adelaide arrastando pelo chão enquanto eles caminhavam para fora da história da Ouro Negro. Nos dias que se seguiram, a notícia correu à região como fogo em canavial. Ninguém conseguia acreditar que a fazenda Ouro Negro, a joia da coroa do café, agora pertencia a uma ex-escravizada. Adelaide e Bento tentaram entrar com recursos na justiça da capital, mas o Dr. Munhoz tinha feito um trabalho impecável. O coronel Custódio tinha deixado tudo tão bem amarrado que nem o melhor advogado do império conseguiria desfazer o nó. Sem dinheiro e com a reputação destruída pela tentativa de fraude, os dois terminaram vivendo de favores em uma estalagem de beira de estrada, gastando o pouco que sobrou em dívidas de jogo e bebida até que o nome deles fosse esquecido por todos. Mas na fazenda Ouro Negro, as coisas mudaram de verdade. Rosa não se tornou uma nova Adelaide. Ela não usou o poder para oprimir. Ela reuniu todos os trabalhadores no pátio, o mesmo pátio onde ela tinha sido humilhada no barro, e anunciou que a fazenda agora seria uma cooperativa. Cada homem e cada mulher que ali trabalhava teria uma parte dos lucros do café. Ela construiu uma escola onde antes era o tronco e garantiu que cada criança daquelas terras aprendesse a ler e a escrever, para que nunca mais um papel assinado fosse usado para enganar quem não tinha instrução. O segredo do coronel Custódio tinha sido revelado, e a justiça que estava guardada em um baú de celas velho finalmente floresceu. Rosa transformou a Ouro Negro na fazenda mais produtiva da região, provando que o trabalho livre e a justiça social rendiam muito mais do que o chicote e a ganância. Anos depois, Rosa ainda podia ser vista caminhando pelos cafezais ao entardecer. Ela carregava consigo a pequena chave de ferro com o desenho da folha de café, não mais escondida na costura da saia, mas pendurada em um cordão de ouro no pescoço. Era o lembrete de que a liberdade não é algo que se ganha de presente. É algo que se conquista com paciência, coragem e a verdade. A história da fazenda Ouro Negro serve para nos lembrar que o poder de quem se acha dono do mundo, muitas vezes, é construído sobre areia. Adelaide achou que o grito dela era mais forte que a lei, mas descobriu da pior maneira possível que papel assinado não aceita desaforo. No fim, quem planta mentira sempre colhe a própria ruína, e quem planta justiça colhe o respeito que o tempo não apaga. A ganância de Adelaide a impediu de ver que a verdadeira riqueza daquela fazenda não estava no ouro ou nas joias, mas na dignidade de quem a fazia prosperar. A viúva que expulsou a escrava acabou expulsa pela própria consciência e pela força de uma prova que ela julgava ser lixo. No fim das contas, a Ouro Negro finalmente fez jus ao nome, mas o ouro não vinha mais do sofrimento, e sim da liberdade que brilhava em cada grão de café, colhido pelas mãos de quem agora era, verdadeiramente, dono do seu próprio destino. Se essa história de justiça e virada tocou você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos que a história oficial tentou esconder. Compartilhe este vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Sua participação é o que mantém viva a memória dessas histórias que o tempo não pode apagar.
Até a próxima.